Segundo Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo, da prisão, falou para aquele jovem pastor. No versículo 1 ele começa dizendo assim: conjuro-te por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, tanto na sua vinda como no seu reino. Pregues a palavra, insista em tempo e fora de tempo. Aí ele diz: ensine, redágua, corrija com toda doutrina e longanimidade, porque chegará um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, e criarão comichão nos ouvidos, e amontoarão para si mestre que vos ensine segundo as suas concupiscências. Mas tu sofras aflições, cumpra o seu ministério como de um evangelista. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Efésios, no capítulo de número 3 e o versículo 14, Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda família no céu e na terra toma por nome, para que sejam cheios da sua glória e robustecidos no vosso espírito, no homem interior. Aí ele vai dizer: e Cristo habite pela fé nos vossos corações. E aqui ele diz assim: para que possais compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 4, Paulo vai dizer assim: e Deus, com a sua riquíssima misericórdia e com o seu grande amor com o qual nos amou, nos vivificou, nós estando ainda mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Por exemplo, porque maior explicação, Deus maior ser, amor maior sentimento, que deu maior ação, seu filho maior dos maiores, unigênito, exclusivo, maior e único, para maior finalidade. Todos maior grupo, que crê maior fé, não pereça maior condenação, mas tenha maior herança, a vida eterna maior promessa. Você pode dividir esse versículo em várias partes, mas o final é: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 3, 4 e 5, Paulo vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos alegramos na tribulação, porque a tribulação produz em nós a paciência, a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aí o versículo 8 do capítulo 5, Paulo vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, nós sendo ainda pecadores. Romanos capítulo 8 capítulo 8, versículo 31, o apóstolo Paulo vai dizer assim, pastor Silas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois aquele que não poupou o seu único filho, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Deus? Se foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Aí ele vai dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Porventura será a tribulação, a perseguição? Aí ele vai dizendo: porventura será a fome,
a nudez, o perigo ou a espada? Pois estou certo de que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Aí ele continua dizendo: pois eu estou certo de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. E ele vai discorrendo o texto e ele vai dizendo assim: porque eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade ou outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é o amor que ativa a graça. Deixa eu lhe dar um conceito bíblico de graça. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 33, esta graça, ela é chamada de abundante graça. No livro de Romanos, no capítulo 5 e o versículo de número 20, diz que quando o pecado abundou, a graça superabundou. Quando eu chego no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 6, Paulo chama esta graça de rica. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, Paulo chama esta graça de uma graça misericordiosa e gloriosa. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim: pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. O que é isto? É a fé ou a graça? Não é a fé, é a graça. É a graça. Já tem graça de Deus aqui. Aí em Tito, capítulo 2, versículo 11, Tito vai dizer: a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí 1 Pedro 4,10, Pedro chama esta graça de multiforme. Isto significa que existe várias formas da graça se manifestar.